Opa, e aí, como é que estamos? Tudo beleza com vocês? Pessoal, é o seguinte, essa aqui é uma live, tá? Vou deixar disponível para vocês. A live é uma das lives que eu faço com todos os meus alunos lá do curso, mas são lives exclusivas para todos os cursos do Método Tarot. Cada live é uma aula de diferentes temas, mas sempre centrado nas questões do próprio tarot em si e de como desenvolver esse trabalho como terapeuta, utilizando o tarô e tudo aquilo que envolve também esse tipo de trabalho. Então é o seguinte, assista essa live, vou deixar disponível aqui para o YouTube para vocês terem uma ideia como são essas lives que a gente faz, são muito bacanas. E se você quiser fazer parte do Método Tarô, aproveite, link na descrição, o primeiro comentário fixado, tá? Um preço bacana, especial, uma promoção super especial. Venha fazer parte, venha aprender não somente o tarô como ferramenta, né, de autoconhecimento, enfim, mas venha se entender mais como pessoa, como personagem aqui nesse plano, tá certo? E quem sabe utilizar o tarô não somente para ajudar a si, mas ajudar outras pessoas a encontrarem o seu caminho, tá certo? Então aproveita essa live, qualquer coisa, primeiro comentário fixado, o link na descrição, tá certo? Aproveitem, tchau, até mais. É bem legal. Eu tô curiosa para saber daquela tiragem de espadas ali. Temos toda a corte está ali, né? Vocês viram? Todas as a cartas. guerra mental. Em primeiro lugar, temos um casal real na mesa, né? Tem ali os reis de espada e os reis, né? Assim, ó, vai depender muito da intenção do que era a leitura. Para que era? Tinha alguma pergunta? Era uma energia vital? O que era? Era algum aconselhamento? Porque até interessante, eu quero passar para vocês aqui, enquanto o pessoal vai entrando, o tarô, ele nada mais é que uma ferramenta que nos traz o inconsciente à tona, né? Então, o que está ali, o que aparece, é o subconsciente de vocês conversando com vocês. Entendeu? Olá, Cláudia, tudo bom? Boa noite. Olá, tudo bom? Estou bem ruimzinha de gripe, mas vamos ver se eu consigo acompanhar um pouco. Fica tranquila, vai ficar tudo bem. Até essa live aqui vai te fazer bem. Acredito que sim, né? Vamos lá então, né? Mas voltando ao que eu estava falando ali, antes de começar, propriamente dito, essa questão de ter aquelas cartas ali, como é o naipe, quando fala de espadas, fala do elemento ar ali. Claro, tem muito de uma questão assim, eu vejo naquela energia muito agito. Sabe quando tu olha assim, é muito agito. E tá todo mundo ali, né? Então é como se fosse chegar e sair muitos assuntos, muitas pessoas. Pode ser até um começo de tentar um controle sobre confusões mentais, tá? Porque tanto o valete quanto o cavaleiro de espadas são energias de muita rapidez, de comunicação, de coisas muito assim, ó. Sabe quando tu tá com a mente assim, ó? E o rei... E o rei de espadas, ele é o único que rivaliza, ele tem a energia do imperador. Ele é o rei da comunicação. Então, ali você precisa controlar as vozes internas, né? Entendi. Os reis, o que é um rei e uma rainha? São figuras de poder, são figuras de controle, eles têm um reino, né? Eles têm súditos, né? Eles precisam do controle, e o naipe de espadas, ele fala muito de controle. E cuidado com o controle, ou tenha mais autocontrole, para nenhuma influência externa vir atrapalhar questões de ruído. Sabe que tá interessante aquela mesa ali que apareceu, porque eu quero falar com vocês hoje sobre sombras. Quero perguntar para vocês o que vocês têm de entendimento sobre sombras. Sombra no sentido sombra psicológica. Vocês têm algum entendimento? Já ouviram falar? Tá? Não tenho nada. Eu tenho lido algumas coisas, né, a respeito. Porque então, eu, inclusive, estou fazendo um tratamento psicológico, estou fazendo há uns meses já, e eu tenho conversado com a minha psicóloga a respeito das sombras, justamente. Aí eu entrei para fazer o curso porque eu achei que vem muito a calhar, assim, sabe? Eu achei que a própria psicologia em si, ela não está me ajudando a enfrentar realmente meus problemas do jeito que eu gostaria.
Então, eu acompanhando você ali pela né, professora no tarô, eu estava pensando, aí a gente tem tanto autoconhecimento que eu acho que eu vou aprender muito mais aqui, vou conseguir até me ajudar. E eu faço reiki, faço outras coisas assim, né? Eu trabalho com essa linha, mas ultimamente eu ando com a minha energia bem lá embaixo. Então, assim, tô O que bem. acontece? Tu tem que, de alguma maneira, Cláudia, olhar a tua sombra. A sombra nada mais é, até interessante, tá? Não sei qual é a linha que a tua psicólogo trabalha, se é uma linha mais junguiana, de psicologia, psicanálise, ou uma linha mais freudiana, vai depender bastante, porque quando se trata de sombras, a sombra nada mais é aquela parte que tu reprime, sabe? Aquela parte que a gente está reprimindo. Por exemplo, assim, ó, essa parte que a gente reprime fica no inconsciente. Por isso que, às vezes, tu quer, por exemplo, eu tô com um problema muito... Tem uma pessoa que chega, quando chega para conversar comigo, eu sinto uma raiva enorme quando ela chega. Isso é tua sombra. Tem alguma coisa nela, tu tá projetando nela alguma coisa em ti. E outras pessoas, quando a gente fala de alguém, ou alguma pessoa fala da gente, ela fala dela. A gente projeta a nossa sombra nos outros, entendeu? Sabe? E isso a gente tem que identificar. E quanto mais as sombras controlam a nossa vida, a gente não consegue nem ter autonomia. As pessoas têm muito medo da sombra. Justamente isso. É um momento bem assim que eu tô mesmo, sabe? Meio estagnada. Eu tô começando agora, então eu tô bem crua nessa parte de tarô. Eu vi os colegas falando, acho que o pessoal tem um pouco mais de conhecimento, estava mais na parte dos arcanos. Essa semana andei vendo os baléticos, né? As cartas da corte e o restante, e assim, tô bem no começo, mas eu tô tentando fazer a jogada para mim mesmo, para ver se eu, né? Melhor coisa. Isso, e eu tenho sentido assim que fala muito comigo que eu tenho as jogadas que eu tenho feito. Então, assim, Legal, Cláudia. até para essa questão que eu estou falando assim da psicologia, né, que eu tenho buscado ali essas minhas questões, que eu acho que eu estou mesmo assim num momento que eu estou meio de transição de carreira, né? E aí então eu estou nessa porque o reiki eu comecei a fazer há muitos anos atrás, em 2001, e eu fiquei muitos anos sem fazer. Sim. E aí agora, eu fiquei um ano aí sem trabalhar, né? Antes trabalhava com a minha filha, ela tinha loja e tal, a gente trabalhava junto e agora ela teve neném e fechou. Então eu tô meio parada esse ano. Então, assim, tô bem perdidona, mas assim, vou voltar com meus reis. Antigamente eu tenho também fiz uns cursos e tenho um pouquinho de conhecimento aí da radiestesia radiônica, né? Eu fiz já 2 cursos, mas assim, não tenho a coragem Minha esposa é da radiestesista também. Ela trabalha bastante com radiestesia. Sim, É uma boa eu ferramenta. acompanho vocês, inclusive. Legal. É uma boa ferramenta. Deixa eu te perguntar uma coisa, Cláudia. Aqui, esse momento aqui é um momento nosso, é bom a gente até esclarecer muita coisa. Se tu tá passando por algumas questões e talvez, não sei se tu tá conseguindo conversar com o teu profissional, com o psicólogo nesse momento, utiliza o tarô. O Jung, ele era muito fã do tarô, porque o tarô, ele conversa com o nosso inconsciente. Através dos arquétipos, tá? Faça uma pergunta, o tarô embaralha bem, e eu vou te sugerir uma coisa aqui, até para todo mundo anotar. Embaralha os teus arcanos maiores e faz uma pergunta. Que sombra está aqui que eu ainda não consigo enxergar? E tira as cartas e coloca à tona. Eu vou ter que pegar ele, que eu não tenho ele aqui. Se me dá um minutinho. Pode, não tem problema. Não precisa ser agora. Até Tá, não tem problema. entendi. Eu acabei que não trouxe, porque eu tô meio mal, eu fiquei aqui no meu quarto mesmo, né? Tô lá na minha salinha. Olha, uma coisa que é interessante quando a gente trabalha, essa questão até de lidar com as nossas sombras, as pessoas elas querem jogar para debaixo do tapete tudo aquilo que a gente tem medo, que a gente tem vergonha, que a gente tem ojeriza, que a gente tem nojo, sabe? Quando a gente chega uma certa pessoa, a gente começa a olhar para ela e criticar, isso é a tua sombra, tu tá falando de ti.
Tu não tá falando dela. E a gente tem isso é meio comum, mas quando a gente está no processo de iluminação, de expansão de consciência, a gente tem que abraçar a sombra, tem que acolher, sabe por quê? A nossa verdade, ela tá nas sombras. Às vezes até no próprio propósito, missão de alma tá lá. Só que o ego, todo problema é o ego não quer, ele não quer enxergar, sabe? Tá me dizendo que tá passando por uma fase de transição, de transformação. Tu tem que entender assim, ó, as transformações, todas elas levam um tempo. O ego quer que seja ontem. A transformação não vai ser para ontem. Talvez não seja para amanhã, talvez não seja para depois. Para entender o que te aflige, o que te amedronta, encara isso, abraça, né? Por exemplo, eu tenho medo de aranhas. Eu vou fazer um exemplo aqui bem genérico, só para ilustrar para vocês. Por que você tem medo de aranha? Um bichinho desse tamanho. Desse tamanho. Ele é venenoso. Isso aí talvez seja um problema contigo. Sabe? Um problema contigo. Aí tu tem que ver, mas por que me dá medo? Qual é o problema? Aí tu começa a te perguntar, a olhar para dentro de si. O que faz eu ter, por exemplo, aracnofobia, estociofobia, agorafobia, síndrome do pânico, sabe? O que acontece? São questões tuas internas e tu tem que abraçar. Tem que entender. Às vezes, a pessoa tem esses nojinhos, a pessoa tem nojo dela mesma. Ela não se atura. Ela não se atura olhar no espelho, conversar. Exercício, a gente se falar no espelho, né? Oi, tu, por exemplo, Cláudia. Oi, aqui é a Cláudia. Eu vou olhar no teu olho agora e tu vai me responder. O que tem aí dentro que tá me incomodando? Eu preciso saber. Eu preciso colocar luz nisso. Porque a partir do momento que a gente coloca luz na sombra, ela vem a consciência e fica clara. Não para terminar com ela, para acabar com ela, para extinguir com ela. Não. Para abraçar, entender e saber ela está aqui do teu lado. Ela vai estar sempre do teu lado. Isso faz parte do teu processo de individuação. Tá? Eu tenho que... desculpa. Não, pode falar. Não, eu fiz curso de radiestesia, fiz curso de Reiki, né? Só que eu não trabalho porque eu me sinto insegura, eu tenho esse problema meu, insegurança. É uma sombra tua. Né? É uma sombra. Já quando eu era nova, eu tinha aqui meus 6, 7 anos, eu era completamente gaga. Hoje eu gaguejo ainda, né? Se eu fico ansiosa, eu era gaga. Aí meu pai me botava dentro do banheiro, né? Me dava um livro para eu ler e eu tinha que ler em voz alta. Interessante que o teu próprio eco, a tua própria voz vai te guiar. Aí eu melhorei um pouco, mas eu ainda não me É interessante que é sempre na primeira infância, principalmente até a questão das nossas sombras, tudo que acontece conosco é na primeira infância, acontece lá. São coisas que ficam e tu vai alimentando, tu vai jogando para debaixo do tapete, tu não vai lidando com isso. Aí chega uma hora que stop, aí começa a travar a tua vida, entendeu? Por exemplo, até começa a acontecer um monte de ato falho na minha vida, dando exemplo. Isso aí é a tua sombra tentando se manifestar. A sombra da gente, ela sempre quer vir à tona. Acidente doméstico, acidente de carro, tu bateu o carro sem querer, tu tá distraída, ato falho, projeção que tu faz outras pessoas, até nos sonhos principalmente. Porque a sombra, ela tá no inconsciente, o inconsciente conversa conosco através de sonhos e principalmente através do tarô. Por isso que eu falei ali pra Cláudia, faz essa pergunta, joga, coloca as cartas, porque ali é o teu inconsciente que tá vindo à tona. Ele tá conversando contigo e vai te mostrar. E a partir do momento que a gente tem um entendimento maior sobre os arquétipos, isso aí vai ser, nas futuras lives eu vou passar para vocês sobre isso,
E é bem interessante a gente que trabalha, que vai trabalhar, independente se tu vai trabalhar para você, que nem eu faço. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho consulente, e eu, entre outras coisas que eu trabalho como terapeuta, eu estou sempre me aprimorando e colocando em prática. Uma coisa que a gente sempre tem que fazer é colocar em prática e não ter medo. Porque medo é só um sentimento, medo é tu que está criando. Aqui fora não tem nada. É tu que está criando isso. Né? Sabe? E às vezes a gente projeta nos outros, porque é a nossa sombra. Abraça a sombra. Abraça ela. Tá? E olha, outra coisa, não te sente culpado não de acontecer isso. Muito pelo contrário. Se tu tem sentimento de orgulho, de rejeição, até de vergonha, não fica, não se rejeita. Abraça isso. A partir do momento que isso vem à consciência, e você entende qual é o real motivo que você está com essa sombra, está lidando com ela sempre vai estar ali. Mas tu entendendo, vocês não sabem o alívio que acontece a nível anímico, a nível mental e espiritual. Sabe? Quando a gente começa a admitir, eu sou uma pessoa mesquinha, eu sou uma pessoa gananciosa. Por exemplo, se alguma pessoa te perguntar assim, o que tu quer hoje no almoço? Aí a pessoa responde, eu quero comer proteína. Não foi isso a pergunta. Eu perguntei, o que tu quer comer realmente hoje no almoço? Um pouquinho de carboidrato e proteína. Não foi essa a pergunta que eu fiz. Tu tem que responder, eu quero comer carne, eu quero comer arroz com cenoura. Ou então, eu quero comer um pudim inteiro. Isso é tu saber lidar contigo. Não ter freio, não ter receio, sabe? Tudo isso que eu tô falando para vocês aqui é para vocês entenderem porque os consulentes vão chegar para vocês assim. E a partir do momento que a gente faz esse trabalho de engenharia reversa, aí vocês vão começar a entender o porquê que eles agem daquela maneira. Por que eles estão cheios de problemas. Por isso que, às vezes, eu tenho consulente aqui, eu dei alta. Tem uma menina que falou comigo agora, mês passado, já queria atendimento de novo. Eu disse para ela, olha só, deixa eu só te falar uma coisa. Eu poderia muito bem tirar teu dinheiro, te atender. Mas eu vou falar mais do mesmo e tu precisa passar pelo teu processo. Eu tô aqui para te ajudar na tua cura. Não se aproveitar ou utilizar o meu dom, que eu tenho a minha mediunidade. Não é isso. Ela falou, só vai entrar em contato comigo daqui 2 meses. Espera as energias darem uma baixada, espera os fatos acontecerem. Trabalha primeiro, porque o que está aqui dentro manifesta aqui fora. Pronto. Podia ter atendido ela? Podia. Ia falar mais o mesmo. Ia me fazer mais rico, mais pobre? Não. Mas não é isso. Vocês entendem qual é o real papel da gente aqui? Essa é a ideia, né? É a ideia. Eu pensei justamente nisso, trabalhar bem esse lado terapêutico, tanto que quando eu fiz a minha, eu comprei um livrinho lá em março, né? Meu primeiro livro, que antigamente, uns 10 anos, eu tinha assim, eu gosto de tarô. Aí eu dei uma olhada e tal, passou. E aí, depois, agora com essa parada que eu dei esse ano, eu pensei, vou comprar um livro de tarô, que me interessou. Aí eu peguei justamente esse que ele fala o estudo sobre a correlação com símbolos da psicologia analítica de Jung, né? Foi que eu peguei. Sim, ele foi o criador da psicologia analítica. Isso. Então, é até o meu tarozinho, porque ele é feito por um famoso ali, ele é até meio estranho, eu tenho que comprar outro, até falei esses dias, andei na correria, tenho que pegar né? Mas, assim, ele é todo assim, ele é um outro redesenho, ó. Olha a estrela. Ela é toda diferente, então, assim, Sim, é bem diferente. Tarô. Esse daqui é do, como é que chama? André Montevani. Ele é muito famoso no Brasil. Ele é muito famoso. Eu peguei ele bem aleatório assim um dia, mas eu achei interessante, porque quando eu achei interessante, porque como ele dizia que tinha correlação com os símbolos ali, né? Que tratava essa parte que o Jung, aí eu falei, acho que é isso que eu quero. E aí eu abri, ele é bem explicadinho, eu achei bem legal dentro, assim. Coloca de novo a da estrela aí. A da estrela, ela é toda assim, ele é todo assim, bem, mas se pegar os. Deixa eu mostrar aqui. Olhando essa carta, olha só uma interpretação só de olhar quando a gente entende de arquétipos e simbologia.
Essa carta me fala muito da cura ou do feminino ou a cura do estar livre. Eu tirei ela hoje de manhã. A mulher tá toda solta, os cabelos esvoaçantes, isso é liberdade. É uma sensação de liberdade, é a sensação de cura. Essa eu tirei hoje de manhã. E aí o restante dele, ele é todo assim, é tudo pessoinha, ó. Ele é lúdico, né? Ele tem uma pegada mais lúdica, né? Ele fez um redesenho, né? Não sei como é que chama ali exatamente, ele fala, explica, enfim. Mas ele é bem assim, eu acho ele bem detalhadinho. Até eu comparo, quando eu tenho, né? Eu vou ver as suas aulas e eu fico vendo o que ele falou, porque como eu comprei ele primeiro e eu li, eu anotei algumas coisas e aí eu vou vendo assim, né? Se encaixa e é realmente o que né? Só em outras palavras, mas é isso aí mesmo, né? Sabe por quê? É bem por aí. Os arquétipos são universais. Sabe? Os arquétipos são universais, então não faz diferença. Quando você entende o real arquétipo da estrela, por exemplo, tudo ok. Aí cabe a interpretação ali no momento, né? Da energia que você sente ao ver a carta. Posso só fazer uma perguntinha em relação a isso? Pode. Eu tenho alguns oráculos, daí não é o tarô mesmo, são oráculos, mas com os arcanos maiores. Sim. Só que, assim, a gente entende o arquétipo, mas tem uns que são bem diferentes. Então, às vezes eu penso assim, que dependendo qual a pergunta, qual a área, né, da questão, eu uso cada um deles, porque é o que mais me chama atenção. Por exemplo, tem um oráculo das bruxas, que ele é bem mais solto, assim, sabe? Então, quando é alguma coisa mais lúdica, assim, ou de amor, eu pego esse. Mas se é uma coisa, por exemplo, relativa à carreira, para mim eu não consigo interpretar bem. Isso é por aí mesmo, né? Assim, ó, como eu falei anteriormente, né, Luana, os arquétipos eles são universais. Por exemplo, esse oráculo das bruxas, ele lembra muito uma questão muito, uma energia terrena aqui, sabe, terra, não tem aquela questão tão espiritual. Ele me lembra muito o baralho egípcio, o baralho de Kier. O baralho egípcio, ele foi criado com as energias mais da terra, sabe? Energias terrenas. É diferente, por exemplo, eu vou falar isso para vocês depois, até estou esperando o meu chegar, é um baralho do Oswald Wirth. E que baralho é esse? Ele é um tarô que é um dos originais, tá? É milenário, é muito antigo. E ele é da energia mais primordial, que fala muito mesmo dos arcanos maiores, fala muito mesmo do conhecimento cósmico, conhecimento consciencial. Ele lembra um pouco, sabe qual? Se vocês tiverem aí a oportunidade, o baralho de Martélia. Sim. O mais antigo da era moderna é o baralho de Martélia. Aquele que não tem os arquétipos, tá? Tendo nem o Ryder Smith fez, sabe? Não tem. Ele só tem. Ele é original. O tarô era só as cartas da corte e os arcanos maiores que tinham ali os arquétipos. As outras cartas dos arcanos maiores eram só o naipe, né? O elemento e a numeração. Mas vocês vão achar que é difícil de ler, não é fácil. Eu acho que é difícil, não é? É fácil. Experimenta comprar e experimenta usar eles, vai ver, porque vem natural. Que a gente fica acostumado, né? Tem aqui a analogia, eu tenho aqui um 8 de copas, eu sei que é uma pessoa que está abandonando, subindo. Mas tu vai olhar depois, tu vai ver a carta, tu vai ver, tu já vai entender. É legal, É legal, né? Eu ganhei um tarô de Marcélia e tô começando a introduzir ele, mas para mim mesmo, por enquanto, para estudo, né? Porque o de Waite é mais fácil a gente entender, apesar de eu ter outros também. Eu gosto muito também do tarô de Osho, eu amo ele. O tarô do Osho, eu uso ele muito quando eu quero que geralmente meu mentor, que mais dominantemente está comigo, eu tenho mentores que estão sempre juntos, ele pede sempre um conselho pelo tarô do Osho. Até porque a minha esposa, até nas questões de mentoria, assim, questões nossas espirituais, Osho dela, então às vezes pede para mim, quer usar eu como. Aí usa eu como veículo, como canal, né? Legal. O tarô do Osho. Aí,
Porque, para vocês terem uma ideia, eu comprei o tarô do Osho e eu nem li livrinho, só fui tirando. Que nem, por exemplo, eu uso o oráculo de Delfos, tá? Bastante. Me foi intuído, vai lá na loja tal e compra o oráculo de Delfos. Eu fui lá e comprei, paguei R$39,90. Só comprei as cartas. Nunca li nenhum livrinho. Eu nem a Delfos fui ainda, que eu quero conhecer o oráculo. Eu quero ir na Grécia, eu quero ir a Delfos. Nem lá eu não fui ainda no templo. Eu simplesmente jogo e vem as mensagens. É que nem o baralho cigano. Eu nunca li o livrinho do baralho cigano. Depois que eu comecei a ler, né? Até para estudo, assim, até para... Eu nunca li. Eu ganhei. Mas baralho cigano também tem, dependendo, por mais que seja o nome baralho cigano, cada um tem no livrinho é bem diferente algumas interpretações. Às vezes me deixa um pouco confusa isso também. É por isso que eu digo, é legal a gente trabalhar a intuição. Confie na intuição de vocês. Confie. Todos nós somos canalizadores em potencial. Todos nós somos médium em potencial. É só confiar. A não confiança é a mesma coisa como... É a mesma coisa como quando falo assim, ó, que as cartas têm que tem que ver a cor da carta, por exemplo, né? Esse que a gente usa é aquele amarelo, né? Mas aí tem outras cartas, outros baralhos que são outras cores muito diferentes, né? Então a gente não pode se guiar por isso também, né? Depende. Se for jogar, por exemplo, tu vai pegar só uma carta de baralho normal, que tu joga aí pife, pontinho, e joga poker. Pode fazer jogar e ali tu lê. Não pode? Eu consigo por aqui. Depois, só não tem os arcanos maiores. Não. Cartas iguais. E tem o louco, que é o Coringa. E tem não, todas. É que dizem assim, ó. Dizia assim, ó, que as cartas do baralho, por exemplo, a cor define a carta. Depende. Eu não vejo muito assim, né? Senão, todas as cartas do Nike Ouros vai ser só riqueza. Sabendo que todos os arcanos têm o lado luz e o lado sombra. E as pessoas, assim, até quando a gente começa a aprender tarô, todas as cartas do naipe de espadas, é só carta ruim, é só energia ruim. Não é, não. O naipe de espadas não é cara, é nossa mente, é aqui, ó, é a gente, né? É a mente, é a consciência. É diferente, por exemplo, do naipe de fogo, que é o paus, que é a questão do nosso íntimo, da coragem, da paixão, do arder. Só que tem uma coisa, é o elemento fogo, né? Fogo não gosta de ser controlado. Tem o lado sombra também, não tem? E outra, espada fala a verdade, né? Mas ela é fria e calculista. Por exemplo, agora tu tirou ali um rei de espadas e uma rainha de espadas, toma cuidado. Saiu umas cartas da corte ali, uma família. Será que tu não está sendo muito fria na sua família? De acordo com as questões que estão acontecendo? Também pensei por esse lado, porque ultimamente eu ando meio assim. Ando meio no 8 e 80, né? Tenho parado para pensar. Todos os arcanos têm o lado luz e o lado sombra. É assim como a gente. Por isso que eu queria falar também do lado das nossas sombras. Né? Que a gente tem que saber lidar com elas, assim como também nos arcanos do tarô. A gente tem que aceitar. Por exemplo, as pessoas têm medo da carta da torre. Caiu a torre, vai cair meu mundo, vai morrer. Cara, a torre que é... Até a gente está aqui em Escorpião agora, ainda no signo de Escorpião. A torre é do signo de Escorpião, é a carta da transformação. Que a transformação, ela, assim, às vezes ela todo mundo, né? E por isso que eu sempre digo que há torres que vêm para o bem. Torre é bom, torre é legal. As pessoas têm medo. Às vezes até a carta do louco, que é uma das cartas mais importantes dos arcanos maiores, as pessoas enaltecem o louco. Às vezes, dependendo, a carta do louco é uma carta bem ruim. Pode te mostrar a imaturidade, não está sabendo lidar. Talvez até esteja te passando. Tá? Tem que cuidar essa coisa. Mais a gente vai estudando, mais a gente vai entendendo. E saber
que até no naipe de copas, que é o que fala da emoção, também tem uns lados sombra ali, né? Cuidado com o que você deseja. As primeiras cartas que eu tirei para mim, ele começou assim, quando eu comecei a estudar era a torre, o dependurado, o enforcado, né? Aí vinha o mago no meio. Aí aparecia um mago, o eremita ali no meio, que eu tava passando por uma transformação interna, expansão de consciência. Olha que coisa linda de sair uma torre e um eremita. Tá te transformando. Sabe? O eremita, na verdade, o meu arquétipo, a minha missão de vida, o meu arquétipo é o arquétipo do sábio, que é o meu arquétipo missão de vida. A gente tem vários arquétipos que sempre são predominantes, né? Mas o meu é o sábio, que é o eremita, que é a sabedoria, é a solitude, é entender, é passar conhecimento, ser um bom comunicador, entender para ser entendido, né? Sabe? Ser um bom conselheiro, mostrar o caminho para aqueles e também trabalhar na nossa própria cura. Porque aquilo que eu curo em mim, cura na Cláudia, na Luana, na Carla, na Marisa, no Davidson, entendeu? É aquilo que a Marisa cura nela, cura em mim, cura na Cláudia. Porque nós todos somos uma coisa só. Eu li isso mesmo, eu li essa semana aí. É exatamente essa frase, né? Eu estou jogando aqui, tá? Quero falar com você sobre consciência. Tá? Eu tenho um livro, até eu vou compartilhar com vocês, é um livro, olha só. Eu quero que vocês leiam esse livro sem sombra, sem preconceito. Sem dogma. Tá? Esse livro, ele é meio que vai fazer a cabeça de vocês explodirem. E é um livro que abre a pineal, quando vocês começam a ler. Esse livro não tem nem tradução no português. Eu consegui, através do curso da Maia Andrade, sabe? Vocês conhecem a Maia Andrade, né? Já ouviram falar dela? Ela tem a escola do alquimista. Eu estudei muito tempo com ela. Ela é ressonante, que nem eu sou, minha esposa. Assim. O livro do 7, eu vou botar lá no grupo, tá? Eu nem vou botar no curso, tá? Eu vou botar no nosso grupo. Tá? Coloca no nosso grupo, que eu me interessei bastante. Eu não tenho nem físico. Essa é uma tradução que ela fez com alguém, porque esse livro só tem em inglês. Esse livro é uma canalização de uma consciência que foi canalizada através de uma mulher. É muito parecido. Você já ouviu falar do livro A Carta de Cristo? Já. É um processo bem parecido. E as pessoas que leem é um tipo de literatura que vai expandir a consciência de vocês. Porque às vezes a gente só quer trabalhar na espiritualidade, só quer ver o lado bonzinho, o lado bom, sabe? O lado de Neilândia, né? Catelo da Flor, é igual. Cara, o mundo não é assim, não. Tu tem que olhar o lado da sombra. Por isso que eu digo, abraça a sombra. Entende ela, acolhe. É ela que vai te mostrar a verdade de quem realmente tu é. Entendeu? Então, é verdade. Eu vou compartilhar esse livro. Esse livro ele é difícil de ler. Precisam ler várias etapas. E tem algumas questões. Tem muita gente aqui nem das cartas de Cristo. Eu sei de histórias, a própria minha esposa fala. Tem pessoas que leram 2, 3 capítulos. Não vou ler mais esse livro. Esse livro que é uma blasfêmia. E o livro do 7 é a mesma coisa. As pessoas vão ler e é impossível. Mal sabe eles que aquele livro ali é o que fala a realidade, como ela é. Até pra ti, Cláudia. Eu tô de olho aqui em ti. Tu tá passando por um processo de torre. E tu falou do dependurado ali. O dependurado é uma carta que fala que tu tá passando por uma aprovação. Vou falar um pouquinho da carta do dependurado aqui. Falando um pouco mais de coisas que não são, que nem no curso eu falei, por isso que eu faço essas lives, porque essas lives sempre vai ter com essa. O dependurado tem muita alegoria do deus Odin, tá? Os nórdicos, porque Odin estava passando por muitos problemas, e ele não conseguia encontrar a solução. Ele, numa questão de vida ou morte, ele mesmo fez um auto-sacrifício, se colocou dependurado na árvore da vida, ficou 9 dias e 9 noites de cabeça para baixo, para tentar encontrar a solução. E esse sacrifício que ele fez, ou falando aqui, o sacro ofício, que é o trabalho sagrado daquele que é líder,
Foi o que ele fez. Depois, Aí, ó. na nona noite, ele encontrou a solução. Por isso que às vezes a pessoa fala, a carta fala de um momento estagnado. Não. A carta do pendurado é tão importante quanto, se não uma das mais importantes dos arcanos maiores. Porque é a fase onde tu passa por uma aprovação, porque qual é a carta que vem depois do pendurado? Não é a carta da morte? Tu faz o sacro ofício para passar por um processo de transformação. Saiu, inclusive, a carta da morte depois. Saiu também. Foi assim, bem engraçado, porque aí saía bastante arcanos maiores e um outro, né? Das cartas numeradas. Dando spoiler do livro do 7 ali, falando da morte, vou falar uma coisa pra vocês, não vão se chocar aí, mas a morte não existe. Claro que não. A morte não existe, não. Tá? A morte não existe, não. Mas eu vou passar o livro para vocês lerem lá. Quando a gente tem esses entendimentos, a gente começa a expandir a consciência, vocês não sabem como a vida fica tão bacana. Ela fica tão leve. Aí as pessoas, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de envelhecer. Cara, você não sabe nada. Vocês estão aí, vocês estão mais... mais... Depois que eu comecei a... Vocês imaginam aqui. Depois que comecei a estudar o tarô, ali já abri um pouco, a mente já mudou bastante, essa coisa da expansão de consciência a gente percebe mesmo, né? Depois ela não volta mais para o mesmo lugar. Einstein já disse isso, né? Quando a mente se expande, ela não tem mais como voltar para o lugar. Tem uma alegoria que eram os gregos ou os romanos, não lembro agora. Tá? Eles falavam que a sabedoria é igual a uma ilha. E o mar em volta é a ignorância. E quanto mais a ilha se expande, mais tu tem contato com a ignorância. Então, quanto mais sábio tu fica, ao mesmo tempo, mais contato com a ignorância tu tem. Então, por isso que é aquela questão, quanto eu mais sei, eu menos sei. Sabe? E essa é verdade. Quanto mais a gente estuda, mais a gente expande, mais a gente sai, cara, eu não sabia de nada até agora. Mas essa é a parte bacana, é o barato, né? O processo de expansão de consciência. Realmente, quando comecei a estudar, eu notei também essa diferença que a Cláudia falou, e depois de quase um ano de pendurado, que eu tirava para mim, era só de pendurado, mas eu acho que eu demorei demais para entender o que estava acontecendo comigo, porque eu achei que era fora, mas era dentro. É sempre dentro da gente. Na verdade, o teu ego não queria enxergar. O problema é o ego. É verdade. Sabe? E aí, quando eu comecei a entender, professor, eu olho para trás para muitas coisas em que eu acreditava, e ainda acredito ainda em algumas coisas assim, mas eu falo assim, nossa, eu era feliz na ignorância. Porque era uma felicidade falsa. Hoje em dia já não é mais tudo que me satisfaz. Porque eu vi que, assim, quanto mais ignorante a gente é, mais coisas a gente aceita. Quando a gente se conhece, a gente passa a aceitar só aquilo que nos faz bem. E aí, consequentemente, vai afastando pessoas, vai afastando lugares, vai afastando religião. Aí uma hora você crê em tudo, outra hora você não crê mais em nada e de repente você está crendo em tudo de novo. Todo dia é uma coisa diferente. Os ignorantes acham que a soberba é uma virtude. Mal sabe eles que a soberba é que denota quão ignorantes eles são. Entendeu? A gente não tem como saber tudo. A gente está sempre aprendendo. A gente veio para cá para isso, né? Por isso que às vezes, assim, não é fácil crescer. Crescer dói. A própria natureza já nos mostra quando a gente é pequeno, a gente está no processo de crescimento, tudo dói. Dói ossos. Quando nasce os dentes, tudo dói. Crescer dói. Faz parte. Né? É para mostrar assim, ok, agora eu já passei pela fase da dor, agora eu sei que vou ter um alívio. Ou não, né? Então, não tem não, esse alívio é momentâneo, daqui a pouco já vem outra curiosidade, já vem outra questão, e aí você começa tudo de novo. E vai. Tu conseguiu abrir o terceiro olho?
A gente sempre tenta, né? A gente sempre tenta, né? Tem algumas técnicas. Eu estou sempre tentando. Tem algumas técnicas que eu tenho que só parar, que é tanta coisa que eu faço, e tanta coisa que eu estudo, é tanta coisa que eu gravo, é tanta gente que eu atendo. Mas eu tenho umas questões que eu estou estudando aqui, que eu vou depois passar para vocês lá no curso. Não sei se no curso, talvez no nessas lives, tá? Porque o processo de expansão de consciência, por exemplo, vocês querem abrir a pineal. Na verdade, todo mundo, né, tem um potencial gigantesco na pineal, que nos foi suprimido. Uma coisa que vocês podem fazer para começar a fazer essa limpeza da pineal, dos próprios cristais que tem ali, é parar de consumir flúor. Eu parei. Né? Até levei uma xingada. O flúor, tudo que a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia fala que é bom, temos um problema aí, tá? Porque para eles é muito... eu não estou falando aqui em teorias conspiratórias, eu também não estou aqui cagando regra para ninguém, tá? Eu só estou falando das minhas experiências de vida e as coisas que a gente estuda e vive. Aí fica à mercê de cada um de vocês. Mas o que acontece? Tudo aquilo que nos vem, por exemplo, o flúor é bom porque vai limpar seus dentes. Não. Até a própria indústria farmacêutica, é uma das maiores indústrias do mundo, né? Os próprios remédios que as pessoas tomam, você sabe o veneno que foi para dentro. Pois é. A nossa água da nossa rua que vem, tudo isso faz uma classificação que atrapalha, que faz com que a gente não expanda, desde que nascemos. Tem que fazer limpeza. A minha própria esposa, a Neila, faz esse trabalho. A gente faz limpeza mesmo. Por exemplo, comecem a tomar todos os dias espirulina. Comprem espirulina. Tomem todo dia. Ômega 3, espirulina, vitamina D3, tá? Tem uns outros suplementos bons aí. Mas esses são os principais. Tomem. Isso vai fazer uma limpeza gigantesca no organismo. A gente tem que ir no corpo também. Tá? Professor, se o senhor puder passar para a gente, não, eu sei que não é uma prescrição nem nada disso, mas se o senhor puder... Né? Porque só quem prescreve é o médico. Ultimamente eu ando estudando muito isso por conta das terapias. Mas se o senhor puder, assim, dar uma indicação para nós de algumas coisas que sejam bom, que ajude. Isso. Como é que é? Espirulina e o que mais? Aqui, ó, deixa eu anotar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Aqui, ó. Espirulina, tá? Ômega 3, vitamina D3, 10 mil unidades, tem que ser essa aqui. Se não fosse aqui, nem adianta. Essa que tu compra na Panvel, nas farmácias aqui do Brasil, aí na São João, na Agapaba, esquece. Não pode ser essas aí. Isso aí é muito fraquinho. Tá? Tem outras, mas essas são as principais, tomem essa. A outra ali, eu não sei escrever o nome. Depois eu vejo, eu ponho lá no grupo. Até vou falar, até porque a Neila, minha esposa, ela é farmacêutica também, né? Então ela entende essas coisas melhor que eu. Eu peço pra ela. Mas que bom. Eu tenho ali as... Eu sigo vocês dois lá no canal também. Sim. Até nós temos que gravar, a gente tá tão corrido, que nem gravar a gente tá conseguindo. A vida tá corrida aqui, as coisas vão acontecendo e a gente não tá conseguindo. É muita coisa, né? Só assim, eu gostaria de falar assim para as minhas amigas, professor, que estão querendo expansão de consciência, visão, tem tantas coisas na internet e eu testei muitas em mim mesmo. E existem sim algumas coisas, algumas técnicas, alguns banhos, alguns chás que ajudam a gente, sim, porque a gente faz uma limpeza energética,
muitas coisas, inclusive até fiz curso também dessa parte da fitoterapia energética. Só que, gente, toma cuidado na expansão de consciência, a forma com que se pede para que isso aconteça, porque quando nós abrimos nossos olhos espirituais, nós estamos num mundo onde está misturado aqui várias coisas, é umbral, é tudo ao mesmo tempo, são várias dimensões ao mesmo tempo, então pode ser paralelo. Que algumas pessoas comecem a ver coisas que não gostariam. Eu vou falar para vocês por experiência própria, tá? Porque dos espirituais a gente não vê só anjo, e eu vou falar para vocês, foram raras as vezes que eu vi seres mais evoluídos. Agora, na outra parte, isso é fácil de ver. Então, tomem cuidado até com os desejos de vocês, porque tem que ter uma preparação mental para querer ver, para querer ouvir. Então, antes de querer abrir alguma coisa, você tem que estudar muito bem sobre a respeito da espiritualidade antes de querer abrir alguma coisa, porque senão vocês ficam perturbados. Experiência própria. Eu em desdobramento, assim, já vi tanta coisa. Não é fácil. É fogo. Na minha fase de depressão, quando eu comecei a ver de fato, eu ia dormir, com tudo escuro, eu via, eu sentia as dores do meu corpo, aí eu vi quem é. Tinha um sentado no meu ombro, tinha um sentado nas minhas pernas. Eles querem. Esses seres negativos, eles se alimentam disso, do medo, da tristeza, né? Da depressão. Que está lá embaixo, na escala Hawkins de energia, é as que estão lá embaixo. É por isso que as pessoas, eu estava no fase da vida comendo um monte de coisa. Claro, porque eles aparecem, porque eles se aproveitam. Então, até para a gente querer ver algo, a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, com em que fase nós estamos, para a gente querer expandir isso. Se tu tá mal, tá deprimido, nem tenta. Tu tem que estar sempre na frequência lá em cima. É da gratidão, assim, ó. É lá para cima. Até a raiva é um sentimento muito melhor do que a tristeza e a depressão. A raiva, ela pode ser utilizada para algo muito benéfico. E ela, tanto que ela, no grau, na escala Hawkins lá de energia, ela tá bem acima. Tá? Então, é vibrar no amor, na alegria, sabe? Na gratidão. Agradeça todos os dias. Agradeça. A próprio ato, faça um Ho'oponopono. Quando vocês acordarem, agradeça por ter acordado, agradeça por estar vivo, agradeça por estar aqui, agradeça por estar fazendo o curso de tarô. Mas agradeço, só agradeço. Fiquem felizes, agradeço. Isso atrai coisa boa. Aprendi há pouco tempo a agradecer, e eu tenho até que te agradecer, professor, porque... Sim, porque até então, antes de fazer esse curso, eu tinha feito, sim, outros, porém eu não tinha me achado ainda uma técnica de proteção tão eficiente, apesar de eu acender uma vela, de eu orar, de eu rezar, de eu me conectar e tudo mais, mas quando eu entrava no campo de alguém, nossa senhora, o negócio era tenso. Ataque vem. É normal, a gente trabalha com a energia dos outros, entra no campo. Se tu não tá bem protegido, nessa última consulta que eu fiz, eu entrei num campo de alguém que estava muito denso, e eu sei disso. Mas eu vou falar uma coisa para o senhor, tanto que eu não gosto de fazer atendimento online por videochamada, porque quando eu vou mexer com isso, mas pensa numas interferências. Dessa última vez tinha 4 pessoas falando ao mesmo tempo na voz do consulente. Normal, eles estão ali. A pessoa tá com muita carga, muito problema, e ela acaba, por isso que a gente tem que sempre se proteger. Sempre imagina. E graças a Deus a sua técnica me ajudou bastante, porque eu não senti no meu corpo, porque eu sinto no meu corpo. Por exemplo, mas eu não senti no corpo, mas assim, eu ouvi. Graças a Deus não conseguiram me encostar, sabe? Só se proteger, pede para os teus mentores. Sempre pede, eu decreto agora, eu peço para os meus mentores, meus guias, eu sempre peço aqui, meus Exu, fica todo mundo do meu lado aqui, meus guardas, fiquem aqui do meu lado. Por isso que eu falei para as minhas amigas tomarem cuidado com o que elas pedem, porque eu passei por tantas coisas, e assim, eu sou curiosa e medrosa, mas já ouviu o ditado que a curiosidade matou o gato?
Que bom. Até, não. O medo até correr de espírito eu já corri. Dependendo de como é que tu tá, eles vêm atrás, porque eles se alimentam, esses espíritos, principalmente aquelas pessoas que desencarnam, né? Elas desencarnam e não. Vocês vão ler o livro do 7, vocês vão entender. As pessoas desencarnam e não são espiritualizadas, são muito materialistas, estão muito aqui na densificação. A passagem da morte é como tu abre o olho, fecha o olho, nada aconteceu. Aí ela começa a andar na casa, aí ninguém escuta ela. O que está acontecendo? Eu estou aqui e ninguém me fala comigo. Ela já está na 5D ali e não entendeu o que passou. É porque os outros níveis são iguais aqui. Essa é a frequência. É igual. Todas, a gente vive num universo multidimensional, é tudo paralelo, é tudo igual, é tudo o mesmo. E os sonhos que a gente tem, eles se assemelham muito quando existe a passagem. Sair daqui do desencarne, é praticamente isso. Quando a gente, por exemplo, até no desdobramento nem tanto, porque é a tua essência que está indo, mas às vezes em sonhos tá em um outro lugar, tu tá numa outra dimensão, tu saiu, tu tá lá, tá olhando uma outra consciência tua, porque nós temos várias consciências lá, vários fractais que são simultâneos. Fractal de alma, né? É ao mesmo tempo. Fala, Cláudia! Sim, agora falando nos sonhos, eu estava pensando assim, eu fiquei por anos sonhando que eu andava num lugar muito escuro. Aparecia assim, favela, eu andava, corria no meio daquela favela, daquele lugar escuro, me dava um medo, assim, eu acordava nesse dia cansada. Tava fazendo um trabalho no umbral. Tu tava lá no umbral fazendo trabalho. E eu fiquei por anos tendo sonho, assim, era toda noite. Eu dormia, acordava. E agora, ultimamente, eu andei de novo nessa coisa do movimento, muita gente, sabe? Bastante, uma coisa assim. E tenho acordado bem cansada, tenho acordado bem. Pede para os mentores explicarem, eles vão te mostrar por que tu tá indo para lá. Precisa isso. Tem que saber por que tu tá indo para lá. Geralmente, assim, quando é uma coisa muito pobre, lama, acho que tá num umbralino aí, tá num umbral ali, dando uma volta, tem que saber por que tá lá. Tem nem o que tá acontecendo. Pede para os teus mentores explicarem por que eu tô aqui. Eles vão te explicar. E, amiga, se em algum desses sonhos, algum deles aparecer alguma coisa que te assuste ou algo desse tipo e quiser falar algo para você, não fuja, escute. Fala, conversa. É a verdade. Por que eu tô aqui? O que tu quer me dizer? Só parou minha tormenta quando eu ouvi. Desde que exatamente. eu nasci, eu nunca entendi o porquê que eu via sempre a mesma coisa, eu fugi minha vida inteira de uma coisa. Era o meu maior pânico e o meu maior medo. Agora, o ano passado, foi que eu consegui, dentro de uma casa com suporte gigantesco, devia de ter mais de 20 pessoas, vestida de todos os jeitos, todo em forma de círculo, com as mãos elevadas e contendo aquilo que eu tinha medo lá dentro. E eu vi aquilo e eu fiquei morrendo de medo. Porque aquilo eu já tinha, antes de eu ter uma consciência, desde que eu era criança, isso me assombrava. Isso é coisas de outras vidas, não é dessa. Tu tá acessando, né? Tu tá acessando, tem alguma coisa aí que precisa saber, precisa trabalhar. E desde criança que eu vejo e fugia. Tanto via em sonho, quanto via na minha frente, às vezes, sabe? Acordada. Mas depois, porque tu é mais sensitiva, tem, né? Então tu consegue, né? Fala, Cláudia. Algumas vezes, não é quando quero. Mas se aparecer perante a você, escute. Porque eu ouvi da boca desse obsessor que era uma criança. Era um formato de monstro, de uma coisa horrível. É de pior do que... É de exorcista pra frente. É obsessor, tá ali só pra perguntar. Só pra te sugar. E quando ele saiu daquele círculo das pessoas que estavam contendo ele, era um círculo energético. Ali eram pessoas que estavam ali, mas eu precisava estar ali também. E quando eu vi aquilo, eu fiquei com medo, eu corri e me escondi dentro de um cômodo, me tranquei. Quando eu olho para trás da porta, quem é que está lá? Aquela criatura atrás de mim. Eu falei, Jesus, eu estou trancada aqui dentro sozinha.
E essa criatura se transformou, voltou à forma física normal de novo, por pouco tempo, sabe? Eles se holografam. Sim, essa criatura se transformou em uma criança de novo, uma menina. E foi onde ela me contou uma história que, assim, para mim, nesta vida, não faz sentido. Mas depois eu entendi. E aí ela pegou e falou: Deus só permite um sofrimento para que uma lição seja aprendida. A partir do momento que você aprende essa lição, o sofrimento é retirado, porque Deus é justo. Da boca de um obsessor. Foi minha libertação. Mas é assim, sabe? E outra coisa, já vou te dar a vez, tá, Cláudia? Só para complementar aqui o raciocínio da Marisa. Nós estamos aqui agora, para limpar, porque nem sempre a gente foi tão benevolente que está aqui, foi bonzinho. Em vida passada, que não é passada, em uma outra dimensão ali, pode ter sido estuprador, pode ter sido assassino. A gente está aqui para limpar essas questões, muitas vezes. E sabe como é que a gente limpa isso? Fazendo bem, amando. É isso. É só emanar isso pro todo que as coisas começam. É como se limpar teu karma. Não gosto muito desse termo, mas para a gente entender aqui, falando de coisas da realidade aqui, né? É para entender isso. Então nós todos estamos aqui para esse trabalho, para limpar coisa, com certeza. E com certeza, eu já sei de coisas que eu já fiz assim horrendas, que fizeram comigo, que eu fiz. Tem umas outra hora de conversa, umas passagens que eu tive em Atlântida. Sabe? Complicado o negócio. Vai ser um assunto live. Bastante coisa para aprender, né? Não, mas era mais ou menos o que eu ia falar, era vocês foram respondendo, porque essa história de ter esse sonho, essas coisas, esse sentimento ruim, acordar assim, mas então, eu sonhei uma vez que ficou bem marcado que eu sonhei que era um cavaleiro, me leva muito agora nessa história de tirar tanta espada, a carta de espada me lembro a questão de um sonho que se repetia, que era eu andava no escuro e vinha um cavaleiro com uma capa escura atrás de mim, e aquilo sabe, eu me escondia, tinha que ficar sem respirar para a pessoa não sentir que eu estava ali, e eu acordava com aquilo como se fosse verdade, assim, bem, bem estranho. Mas depois que a gente expande a consciência, a gente começa a entender, as coisas ficam claras. Isso aí, às vezes, são mensagens que chegam para ti e teu cérebro, tua consciência só consegue decodificar isso da maneira que tá aqui agora, na fisicalidade, sabe? Isso, por exemplo, que a Marisa falou ali, da obsessor, quando vê ele se holografou numa criança, porque era a imagem para ela das serenidade, aquela coisa pueril, que bacana, que bonito. Tá? Porque existe isso, se holografam, às vezes para enganar, para persuadir, para dissuadir. Por isso que tem que estar sempre atento. E isso é muito uma questão que Pedro volta a falar, o que a gente estava conversando, da questão das sombras. Por isso que a gente tem que acolher. Isso que a Marisa disse, ela simplesmente ali, desdobrada de alguma maneira, ela, no inconsciente dela, ela acolheu a sombra. Tá entendendo? Era uma coisa que ela estava há muito tempo ali, anos e anos e anos batalhando. Cara, não briga, acolhe. É só assim que a gente vai conseguir evoluir, encarar, progredir na vida. E abraça a sombra. E eu vou te falar, não acredita no papo barato de muitas coisas que a gente ouve na internet, que uma consciência expandida não tem medo, que é corajoso, que é luz, que você só vibra em coisas boas. Isso é mentira. A gente vai com medo mesmo, e com fé, e com a esperança de que sempre vai ter um mentor, vai ter Deus, vai ter Jesus, vai ter aquele, conforme a nossa espiritualidade, sempre tem alguém, por mais que aos nossos olhos não veja, vai ter. Então vai com medo mesmo. Desconfia muito desse tipo de espiritualidade burra, onde chega para vocês um guru dizendo que tudo vai ficar bem. Não é assim. Isso aí é até uma ofensa à inteligência. A gente está aqui na 3D, tá na fisicalidade, a gente está nesse planeta, o planeta Terra é assim. Tá? Aqui não é muita coisa boazinha, não. Mas tendo essa consciência, a gente consegue, sabe, trabalhar, estudar, colaborar, ajudar os outros, entendeu? E essa é a função que a gente tem que estar aqui. Ajuda, trabalha, sabe? Distribui amor,
seja benevolente, ajude os outros, porque aí também tu tá te ajudando. Não fazer isso de forma deliberada, só com questões de ego. Esquece o ego. E agora a expansão da consciência. Tendo a consciência mais expandida, a gente começa a entender, que nem eu falei, aquela questão da ilha. Quanto maior a tua consciência cresce, a ilha cresce, mais contato com o mar tu tem. O mar é um mar de ignorância. Mais contato com a ignorância tu vai ter. E tá tudo certo, porque tu vai ter mais ferramentas para poder trabalhar isso da forma correta. A questão é ter as ferramentas certas, então, né? E o tarô é uma ótima ferramenta para a gente nos entendermos, por isso que eu digo, né? Eu vou fazer uma live depois, eu só estou terminando uns estudos aqui, falar um pouco de arquétipos, porque os arquétipos são fundamentais, principalmente a gente que está aqui passando para vocês as questões do tarô. Vocês estão vendo que esse curso de tarô ele não é simplesmente só para vocês entenderem. Eu coloquei aquelas aulas lá para explicar para vocês os arcanos maiores e menores, como só uma desculpa para trazer para vocês a luz de algo muito mais profundo. Isso vai ajudar vocês não somente a ajudar os consulentes quando forem fazer as leituras, mas a vocês mesmos. Toda vez que a gente atende um consulente, nele tem algo que é da gente, que a gente vai precisar trabalhar. Por isso que eles chegam a nós. Nada é por acaso. A gente está todo mundo entrelaçado. Chega para vocês alguém com muitos problemas, opa, tem coisa ali naquela pessoa que eu preciso trabalhar em mim. É isso aí que a gente consegue, porque a minha cura é a cura dos outros, e os outros curando também é a minha cura. Como interessante isso. Como é que é? Orar e vigiar, né? A gente tem que pensar muito, sempre o pensamento. Pensamento é o... Sim. Como é que é? A mente é um fiel... A mente fiel escravo, mas cruel senhor. E a mente assim vai mentir pra ti, viu? Ela assim vai mentir pra ti. Tem que tomar cuidado. E lendo engano, a pessoa acha que tá com consciência expandida, que vai ser tudo mil maravilhas. Aí que não, porque ela vai ter mais condições e consciência e compreensão de entrar em contato com questões muito mais sombrias. Porque ela já sabe lidar com isso. Né? Tá, gente? Espero que... coisa. Fala, pode falar. Ali no curso tem 2 tópicos, os 2 últimos tópicos, ele tá trancado? Vou ter que olhar lá. Eles estão trancados? A Hotmart tá tendo tá com uns probleminhas ali, eu vou dar uma olhada, até porque eu vou botar agora, essa live ficou gravada, eu vou começar todas as nossas lives, eu vou deixar lá, tá? Aqueles tópicos que estão lá no final, eu acho que deve estar falando dos e-books que eu deixei, disponibilizei para todo mundo, que é um e-book sobre... Não, mas tá, só se for isso. É isso, que aí tu pode clicar e consumir aquele conteúdo, é um e-book bem grande. Mas não tá abrindo. Eu vou dar uma olhadinha lá então, tá? É bom saber disso. Não tá abrindo. Porque são 2 e-books que eu deixei disponível para vocês lá, que pode ajudar vocês também nesse processo, é bem legal. Bem bacana. Sim. Show, então. Tá, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa live, tá? Muito boa, muito boa. E eu aprendo com vocês, vocês aprendem um pouco comigo. Isso é bom. Sempre existe essa troca. Gratidão. A gente pode fazer alguns comentários no grupo daí, né? Algumas sugestões, algumas coisas, alguns insights que vão vindo. Isso é legal, né? Vamos utilizar o grupo lá do WhatsApp para sempre trazer também, enriquecer os conteúdos das lives, que as lives, o propósito delas é esse. A gente aqui... Sabe que tu falou o negócio do que tu vai colocar no grupo dos membros, aí eu tenho que ser membro também, então. Do grupo do WhatsApp? Não basta ser só inscrito no... Tem que ser membro também. Não, vai pro grupo, vai estar lá no primeiro módulo, tem lá um linkzinho, clica naquele link. Aí tu vai ficar direto no grupo do WhatsApp. Vai participar lá. Claro que o pessoal lá todo dia tem conversa. É quase uma aprende bastante lá também, né? Sempre que eu posso, eu dou minha guarda-graça lá. Beleza. Tá, pessoal, tá? Espero que vocês tenham gostado da live. Tá? Gratidão por ter estado aqui. Vamos lá continuar nossa conversa no grupo do WhatsApp. Sempre deixem as coisas lá, porque sempre serve para policiar aqui o conteúdo aqui das lives. Certo? Certo. Vamos crescendo junto, né? Isso, tá? Então, uma boa noite a todos aí. Qualquer coisa, eu estou à disposição. A gente boa noite. Tá certo?
Maravilha. Certo. Boa noite, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Até mais. Que Deus nos abençoe a todos. Sim. Amém.